do Exército. Nós vamos analisar o contexto dessa crise e da sua possível solução com o professor Eduardo Heleno, do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. Professor Eduardo Heleno, vamos pacificar o Exército com essa mudança ou o clima ainda será de desconfiança pelos próximos meses? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, ouvintes da Rádio Bandeirantes. É uma pergunta que a resposta exata não pode ser dada nesse momento, porque trata-se de um processo longo, mas é um bom sinal no caminho não só da pacificação, mas da retomada de dois pilares da instituição militar, de toda e qualquer instituição militar, que é a hierarquia e disciplina. E um outro pilar voltado às instituições militares nas democracias, que é, a sua não intromissão nos assuntos políticos que não são de sua alçada, ou seja, uma diminuição não só de uma politização que é às vezes nociva, como a partidarização, que é aquela politização que divide a tropa, como a gente tem visto nos últimos anos. Sim, o Brasil criou instituições democráticas muito semelhantes às existentes nos Estados Unidos nesses últimos 30 anos, e eu acho que a mais notória delas é o próprio Ministério da Defesa, porque antes nós tínhamos as três armas representadas na esplanada, os três ministros militares, e isso foi unificado no Ministério da Defesa, ocupado por um civil. Nos Estados Unidos é exatamente a mesma coisa. Obedecendo uma ideia que é muito conhecida de separação entre as funções civis e as funções militares. Tem a teoria respeitabilíssima do Samuel Huntington, que trata especificamente disso no livro O Soldado e o Estado, mas me parece se perder um pouco disso, principalmente a partir de 2016, quando o Sérgio Etchegóin acabou entrando para o Gabinete de Segurança Institucional e depois isso se aprofundou no governo Bolsonaro, daí com a participação efetiva de militares no quadro político do governo, com funções que eram outrora ocupadas por civis. Se perdeu um pouco dessa linha que tem que ser estabelecida entre o que é atividade civil e o que é atividade militar. O senhor acha que é possível recuperar um pouco dessa institucionalização das Forças Armadas? Eu digo que não só é possível, como é extremamente necessário para a República recuperar, e para a própria instituição Forças Armadas, recuperar a sua institucionalidade. Veja bem, Guilherme, você citou aí o Huntington, que é um pensador conservador norte-americano, que estabeleceu o Soldado-Estado, um desenho das relações civis e militares. Então, para o ouvinte que está nos ouvindo agora, aqui acompanhando essa conversa, o que o Huntington pensou? Ele está escrevendo isso na década de 50, num período em que os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra Mundial e os militares ocupavam várias funções em empresas, em órgãos públicos. E ele estava preocupado com essa militarização. Nos Estados Unidos, a cultura militar ela é diferente porque se agrega a ela uma cultura democrática. Então, mas mesmo assim ele tinha uma preocupação com o avanço dos militares em setores não militares. E ele advoga em sua tese a ideia de que é possível ter uma relação civil-militar mais sadia para as Forças Armadas e para o comando político a partir do momento em que se chega a um controle civil objetivo, no qual há uma neutralização política das Forças Armadas. Isso não quer dizer que o militar não vai votar. Não, ele vota, ele tem percepção da política, mas a instituição ela se volta apenas para a sua missão, que está na Constituição, ou seja, proteger o país. Opa, nós tivemos a interrupção. Professor, está na nossa escuta? Caiu. Vamos retomar, então. O professor estava falando sobre a diferença entre civis e militares, um pouco sobre a teoria do Huntington, que eu costumo mencionar aqui no programa. Vamos aguardar a reconexão por parte da nossa central técnica. Professor, está de volta? Está na nossa escuta. Eu vou pedir para que o senhor retome um trecho aí da sua fala para que o público consiga compreendê-la. Então, exatamente, voltando só um pouquinho para a gente por favor, trazer essa percepção pública, qual é a preocupação do Huntington? De fazer com que as Forças Armadas sejam mais eficientes, e ele está falando de Estados Unidos, um país que estava sempre em guerra, e que o corpo político possa ali ser mais eficiente na sua função política.
Então, essa separação, ela leva em consideração maior profissionalismo para os militares e, para os civis, né, tem que se ter o consenso que as regras da democracia devem ser respeitadas, né? Existe uma correlação entre profissionalismo, né, e controle civil. Sim. No caso de países que não têm uma indústria de defesa, que aí é um problema do país, né, de países menos desenvolvidos, e por muito tempo foi o problema do Brasil, né, o profissionalismo ele tinha a adaptação a equipamentos importados, a doutrinas importadas e visão de mundo importada. Eu acho que agora, né, o segundo aceno que o atual presidente fez em relação à indústria de defesa, ele é muito positivo, porque o Brasil, né, se ele quer se inserir como potência internacional, proteger o futuro, né, das próximas gerações, ele tem que ter uma indústria de defesa. E a partir da indústria de defesa, você cria um profissionalismo militar mais adequado às especificidades brasileiras. Bom, essa é a visão, né, do Huntington adaptada à nossa realidade. Sim. Mas tem um ponto fundamental: as lideranças civis devem respeitar os cânones da democracia. Isso é fundamental para se ter esse controle. E, professor, por que nós tivemos tantos militares e tivemos militares identificados auxiliando ou se omitindo durante as manifestações do dia 8, essas manifestações antidemocráticas? Por que nós tivemos tantos militares dando piscadelas para a ruptura? E o que você pode fazer em relação a eles? O senhor espera do general Tomás uma ação mais efetiva na depuração desses quadros? Porque todos os militares sabem, os bons militares sabem que nada é pior para as Forças Armadas do que incutir nelas o vírus da ideologia. Sim, nesse aspecto, Guilherme, tem uma coisa que é algo meio geracional, né? As redes sociais, elas permitiram que as pessoas, né, independente de conhecimento do assunto, pudessem vir a público e falar. E no caso dos militares, né, isso inclusive, né, deu demonstrações de desrespeito à hierarquia. Então, às vezes você tem um oficial que coloca suas posições políticas nas redes sociais, mas não se atenta que está, de certa maneira, vinculando as suas posições políticas ao espaço público. E isso, de acordo com o Estatuto dos Militares, da sua versão de 1980, né, não é permitido. Então, esse novo panorama em que temos redes sociais e o fato da sociedade interagir muito bem com as redes sociais, chega aos militares e produz, né, essas questões que são até, eu diria, disruptivas, são meio que quebras de hierarquias, né? No momento em que um oficial se manifesta numa rede social sobre um assunto de natureza político-partidária, no momento em que ele tira selfie, faz vídeo, e temos talvez o caso mais emblemático nas eleições de 2018, né? Um vídeo do atual deputado Coronel Zucco com o atual senador, né? Então, na época, Coronel Zucco e o general Mourão, na frente da Secretaria de Economia e Finanças, né, os dois fardados, né, e o Mourão fazendo um vídeo nas redes sociais de apoio ao Coronel Zucco. Isso, pelo regulamento, né, não seria permitido. Um militar não pode usar da farda, mesmo que ele esteja ali desligado para tratar de assuntos de campanha, ele não pode usar da farda, porque a farda ela representa uma instituição de Estado e não de um partido político. Então, há vários, né? Isso é um sintoma de que algo que vai além dessa decisão e do caso mais recente de indisciplina, né, estão apontando, né? Existe todo um processo de erosão da disciplina e que agora nós vemos seu clímax nessa tentativa de golpe, né, no início de janeiro. Nós tivemos uma participação cada vez maior das Forças Armadas nos 4 anos do governo Bolsonaro, um recorde de cargos que foram distribuídos a militares, inclusive num nível muito superior ao do período da ditadura. E nós tivemos um episódio que me parece teve uma sinalização muito grave do alto comando, um erro básico, que acabou levando à tropa uma mensagem muito errada do general Eduardo Pazuello, da Ativa, que participou de um ato de pré-campanha de Bolsonaro em cima de um trio elétrico e não lhe foi dada nenhuma punição, nem mesmo reprimenda. O senhor acha que isso teve um impacto muito grande
nos demais integrantes das Forças Armadas subordinados à autoridade de um general e que se sentiram livres, então, para atuar politicamente ou expressar suas convicções políticas? Isso é difícil dimensionar esse impacto, mas é um exemplo, né? Como se diz no meio militar, né, a palavra, né, convence e o exemplo arrasta. Então, a partir do momento que acontece isso e não há uma punição a um general como o Pazuello, isso dá margem, né, aos oficiais de menor patente de certa maneira, interagirem dessa forma. E aí tem uma questão sobre o Pazuello que é interessante, né, esse aumento dos militares na política. Se a gente observar o regime militar, né, foram 21 anos de ditadura, mas em nenhum momento os generais que controlavam o país, né, admitiram um militar para ser ministro da Saúde. Isso significa, né, que, em que pese a nossa falência democrática, havia uma preocupação de uma política de Estado para a saúde. É nessa época, inclusive, que é criado o Plano Nacional de Imunização. Bom, o Bolsonaro escolheu um caminho diferente, né? Existe uma percepção em uma pequena parte da oficialidade que o dever cívico, né, é capaz de suprir, né, certa incapacidade administrativa. Os militares não são capazes de fazer tudo. Eles se creem assim porque têm que ser adaptados a cumprir qualquer tipo de missão. Mas, num país desenvolvido como o Brasil, uma das maiores economias do mundo, o maior país do hemisfério sul, né, isso não quer dizer que um militar que passou 10, 15 anos se preparando para a guerra, que é a sua expertise, né, vá ser capaz de controlar uma logística extremamente complexa, né, e que demandava um grau de atenção e de política pública voltada à percepção do grau da Covid e de uma mobilização por vacina. Sim. Então, foi um desastre nesse sentido, né? Professor, eu tenho mais duas perguntas, nós temos aqui no limite do tempo. A minha penúltima pergunta é a seguinte. O governo Lula investiu pesadamente na estruturação das Forças Armadas. Talvez tenha sido o governo da redemocratização que mais fez investimentos nas Forças Armadas. A que se deve, na sua avaliação, a indisposição de muitos militares com Lula? Na verdade, existe eu vejo essa reação dos militares, né? Se a gente estudar todos os militares nos exércitos de democracias consolidadas, eles tendem a ser conservadores. Só que no caso brasileiro, né, há uma camada que tende a ser, além de conservadora, mudar um pouco para uma camada mais reacionária. E a reacionária é o quê? Ao reacionário à esquerda, porque dentro do exército brasileiro, o grande mito do inimigo é o inimigo comunista. Então, o Brasil, né, ele tem na sua formação do século XX um exército que não é voltado para o inimigo externo, é voltado para o inimigo imaginado, uma ideologia, que pode ser qualquer um. E como foi na época da repressão, qualquer um. Uma lei de segurança nacional extremamente elástica. Eu acho que deve-se mudar a percepção, né? Mas isso é isso não vai responder o que eu gostaria de responder para você. Então, eu queria salientar que essa reação tem a ver com esse anticomunismo, mas também tem a ver com o fato de que os militares, muitos deles, votaram no Lula, mas vindo com uma concessão, né? Porque eram conservadores. Lula criou vários projetos dentro de uma estratégia nacional, pensada e articulada com civis e militares, que foi uma novidade. Mas o que nós temos depois, né? A continuidade do governo com o PT, com a Dilma, e aí começa uma reação. Essa reação é por quanto tempo o governo do PT vai continuar no poder. Em 2013, nós temos outro tipo de reação contra o próprio sistema político. E isso dá, né, a abertura para que grupos mais à direita e mais ainda à extrema-direita, né, comecem a conversar com setores militares, e o Bolsonaro e a sua geração, né, vai ser, de certa maneira, um catalisador dessa movimentação mais à extrema-direita. Então, por mais que, por exemplo, o Huntington, bem citado aqui no início da entrevista, fale da profissionalização, há de se ter, né, dentro dos grupos sociais, né, o convívio, né, e o respeito à democracia. E a partir da década de 2010, nós temos vários sinais de que esse respeito começa a ser esgarçado, né? Quando se tem um Congresso que aplaude a moção de Bolsonaro em relação ao coronel Ustra, tem alguma coisa que está muito errada. A regra democrática está começando a ser desrespeitada.
Professor, última pergunta, e nós temos muito pouco tempo, mas eu gostaria da sua resposta a respeito. O Lula decidiu pela demissão do general Arruda por conta própria. E o José Múcio, que é o ministro da Defesa, ficou ali ao sabor do vento e teve que assimilar a decisão do presidente. Ou seja, ele ficou sobrando. Você acha que o José Múcio deveria se demitir do cargo, pedir para sair? Eu creio que o Múcio pode ter um papel muito importante. É um político de confiança do atual presidente, o presidente Lula. É um político que transita pela direita e que tem um conhecimento muito bom, já que foi ministro do Tribunal de Contas. Esse conhecimento jurídico, ele é importante, porque estamos no momento em que muitos militares, né, terão que ser enquadrados no Estatuto dos Militares, no regulamento disciplinar e, em alguns casos, aqueles que participaram, né, dos eventos de janeiro, inclusive na Lei de Segurança Nacional. Então, é necessário ter alguém que tenha esse conhecimento, mas que também tenha uma capacidade política para ir começar separando o joio do trigo para preservar a instituição. Veja bem, ouvinte, eu não estou falando que se alguém votou no Bolsonaro ou no Lula, se está certo ou está errado. Cada um tem o seu direito de votar em quem quiser. Mas o que a gente viu, né, nas eleições foi a instrumentalização de pessoas, né, com o objetivo de criar um Capitólio que são um golpe de Estado com o apoio das Forças Armadas. Isso é um absurdo. Né? Então, isso tem que ser punido, né, e, de certa maneira, preservar a instituição. Né? Isso acabou maculando uma instituição que tem um grau de credibilidade muito alto e acaba maculando também a carreira de oficiais que são legalistas, né, que, a despeito das suas orientações políticas, né, mantêm o seu dever de defender a sociedade, independente de quem é o chefe de Estado. Então, isso tem que trazer de volta uma normalidade. É necessário, né? Muito bem. Professor Eduardo Heleno, do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder e continuaremos em contato. Um abraço, Guilherme, um abraço aos ouvintes. Estão todos uma boa tarde. Para o senhor também uma boa semana. 15h54.